você viu um pouco aí do resultado, não é algo nada fora, assim, né? Muito detalhado, eu fiz bem rapidamente. Mas apenas para resumir todo aqui o processo, eu quero te mostrar aqui nesse vídeo como criar essa mistura de animação 2D com animação 3D, que é o que o Blender oferece. Que além, né, de ser, provavelmente você já deve saber que ele é um programa gratuito, ele oferece essa interação, né, entre o 2D e o 3D, que é esse ambiente 3D dele, com as formas e objetos, onde a gente pode modelar, fazer coisas para jogos, animação, personagem, cenário, até arquitetura, coisas do tipo. A gente também pode fazer desenho, né? Criar esses desenhos bidimensionais, né? 2D, como mesclar ali, né, uma animação tradicional, assim como se fosse frame a frame, onde eu fiz cada desenho desses movimentos, porém em um ambiente 3D, né? Pode ver aqui que são formas tridimensionais que eu modelei aqui, fiz coisinha rápida aqui apenas para demonstrar aqui no vídeo e te mostrar como fazer esse processo, que fica bem bacana e facilita muito na criação assim do dia a dia. Você vai fazer uma animação, não precisa desenhar cada perspectiva do cenário, que é algo um pouco mais complexo. Diversas animações até de estúdios mais famosos já fazem esse processo, né? Em animes também, de criar cenários 3D e fazer o personagem ali 2D, seja de forma mais cut-out, que eu já tenho outros vídeos aqui mostrando, que é com aqueles controladores que você mexe os braços e tal, que é um processo um pouco mais rápido, né, e simples de criar animações. Até se você quiser saber como fazer, por exemplo, nesse vídeo do Rick, tem também um do Invincible, onde eu mostro esse processo de como animar os personagens dessa forma que é um pouco mais prática, né, mais acelerada. Mas diferente aqui, eu fiz nesse vídeo uma animação um pouco mais puxada para o desenho, né, frame a frame. Onde eu desenhei aqui o Homem-Aranha. Deixa eu até desativar as outras camadas. E isso aqui é algo mais parecido com a animação tradicional, onde você desenha frame a frame. Mas aqui o intuito do vídeo é principalmente te mostrar essa interação do 2D com o 3D aqui do Blender. Mas você pode muito bem implementar esse cenário com um personagem controlado por rig, né? Como eu fiz lá, como eu tava falando do personagem lá do Rick and Morty, do Invincible, que eu fiz também com os controladorzinhos e tal. Você pode colocar aqueles personagens, jogar ele aqui em um cenário 3D e fazer a sua animação. Quero aqui mostrar de forma meio acelerada para você entender o processo e compartilhar com você também como eu fiz isso. E te mostrar que é possível você fazer também as suas próprias animações, seja com rig, seja um personagem desenhado frame a frame, porém em um cenário 3D, né? Mas eu queria te falar um pouco do Blender antes também. Não sei se você já conhece, mas tem até vídeos mais explicando. Tem aqui eu falando sobre o 3D dele, como modelar, como fazer animações nele. Deixe aí seus comentários também se você já usa ele para 3D ou para 2D. Qual o seu maior interesse, né, em utilizar ele? Ou se você utiliza outra ferramenta também, comente aqui para mim. Eu mesmo falo muito do Blender aqui porque ele é uma ferramenta gratuita. E é mais fácil de eu divulgar aqui no canal, fazer tutoriais e mais pessoas terem acesso a essa ferramenta e fazer suas próprias animações, personagens para jogos, sei lá, o que você quiser fazer praticamente. Mas eu gosto, claro, de ter um leque maior de ferramentas, então vou usar o Blender para fazer todo esse esquema visual 3D, mais o 2D, vai muito das ferramentas, mas você vai precisar, né, ter esse conjunto de ferramentas. E para desenho, às vezes eu gosto, sei lá, vou desenhar um fundo, vou desenhar alguma parte do personagem, textura. Eu jogo pro Photoshop, por exemplo, mas você pode usar o Krita. Aqui eu só estou comentando possibilidades, né? Mas aqui nesse caso em específico, utilizando o Blender, o 3D dele aqui, e o Grease Pencil, né, que é o modo de desenho dele, que ele oferece, você já consegue fazer algo parecido com o que eu mostrei lá no início, né? Aquela ceninha do Homem-Aranha. É claro que eu poderia detalhar muito mais, criar formas, um cenário mais bem elaborado, mas é algo bem superficial, que já custou um tempinho aqui, um tempinho para fazer esse cenário, que é muito rápido, né? Em 5 minutos você faz essas pedras flutuando. O mais demorado mesmo é o desenho ali, frame a frame, né? Eu desenhei cada pose do personagem, dele pulando, se movimentando.
E após isso a coloração, né? Não coloquei muito detalhe até para não ficar muito tempo ali em cima desse desenho. Mas é totalmente possível você fazer algo com muito mais qualidade se você quiser. Aí vai, claro, da sua habilidade aqui com o desenho, com a ferramenta. Vai da sua criatividade e habilidade aqui para construir cenários, construir personagens. E basicamente é isso. Se você quiser saber mais sobre o Blender e a ferramenta, as noções básicas dele, deixem no comentário também. Eu posso trazer mais vídeos trazendo coisas mais específicas disso. Mas para esse vídeo é algo meio que demonstrar o que é possível, né? Não ensinar tudo, né? Porque senão também é levar um tempo gigantesco aqui para falar cada detalhe do Blender. Eu já comentei em outros vídeos também aqui sobre a timeline, como fazer um desenho frame a frame. Pretendo trazer mais falando sobre modelagem também, bem simples. Para quem é iniciante é bem interessante. Então sobre o cenário é basicamente isso, né? Eu fiz esses elementos. Poderia ser, como é o Homem-Aranha, né? Eu viajei aqui, mas poderia ter feito um cenário assim com os prédios. E aquele desenho do Homem-Aranha pulando daqui desse prédio para esse, daí ele gruda nesse e pula para esse outro. Decidi fazer aqui essas pedras aqui flutuando. Acho que vai ficar ficou bem interessante também. E algo simples, né? Para demonstrar aqui pro vídeo. Então, temos o cenário. Eu já falo sobre o desenho em si, mas quero comentar também sobre a animação da câmera. Porque aqui, ó, até aqui eu estou apenas visualizando aqui a área de trabalho, né, do Blender. Mas se eu jogo para a câmera, eu também fiz uma animação para ela. Para exemplificar um pouco, né, esse processo, essas etapas que eu criei isso. Por exemplo, dentro da câmera, sem o nosso personagem, deixa eu até tirar ele. Eu vou fazer o cenário e vou fazer essa animação da câmera aqui percorrendo pelo cenário. Aonde eu até fiz um sketchzinho. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Fiz aqui um sketch bem rápido aqui para fazer um rascunho da animação do que eu ia trazer pro vídeo. E eu fiz aqui o desenho das pedras e tal. E o personagem, o que aconteceu? Ele vem aqui nessa pedra, pulou para essa e pulou novamente para essa. Esse foi bem o rascunho inicial, tanto é que ficou diferente. Aqui eu fiz ele subindo aqui e se movimentando aqui sobre elas. Depois eu não achei que ficou tão legal, até para criar esse efeito de looping. Eu preferi fazendo ele vindo aqui de cima, pousando aqui nessa pedra, pulando aqui, dando um mortal sobre essa outra. E de novo aqui ele joga a teia e voa, né? Tipo, balança, né, pela sua teia. Que daí já causa um looping e volta de novo aqui ele chegando com a teia. Então aqui ele saiu pulando com a teia que ele chegou com a teia. Então causa um loop um pouquinho mais elaborado, né, do que fazer esse esqueminha. Então é coisas que eu fui alterando aqui conforme eu ia criando. Então já tem aqui, comecei com o cenário. Na verdade, comecei com um rascunho, né, com a minha ideia. Criei um cenáriozinho. E logo depois disso a câmera, né, posicionando a câmera, os ângulos que eu queria, a visualização do personagem percorrendo, né, esse cenário. A dica mais importante que vai te ajudar no teu trabalho aqui vai ser antes desses desenhos. Eu até devia ter comentado antes, mas se você ficou até aqui vai ser interessante, vai ser uma dica valiosa aqui. Você começa com um cubo. Eu comecei um cubo aqui, isso vai me auxiliar na animação futura ali. Então, ó, eu peguei esse cubo, nem tinha desenho aqui ainda, apenas aquele sketch inicial. Então, ó, eu animei esse cubo, ó, posicionei ele aqui, coloquei aqui na linha do tempo, né? Normalmente faço esse processo, ó. Não falei em nenhum vídeo específico sobre animação, né? O básico da animação até tem que trazer, se você acha interessante. Não deixe de comentar aqui que você quer ver esse tipo de vídeo, que eu acho que é bastante interessante. É algo fundamental para saber animar aqui dentro do Blender. Como a animação está em 24 FPS, então 24 equivale a 1 segundo. Então em 1 segundo ele vai fazer essa movimentação. Daqui desse lugar, ele vai vir aqui nessa pedra. Ó, daí é preciso você ajustar aqui tudo. E vai fazer essa rotação aqui. Então ele criou essa movimentação. Ele já marcou ali a posição diferente. Então ele fez isso, ó. Então lá no primeiro frame, meu cubo estava lá. E no frame 24 ele tá ali. Então eu dou play aqui, ele vai fazer essa animação. E a partir desse básico de animação animando o cubo ali que eu vou vir com o desenho em cima. Mas ó, eu fiz toda a animaçãozinha do cubo. Deixa eu deixar rolando aqui, ó. Posicionei em cada lugar. Então fui ali,
rotacionei com R ali. Posicionamento, eu gosto de usar os atalhos, né? Então no Blender, o G para mexer a posição, o R para rotacionar. Aí você vai brincando ali, colocando ele nas posições certas, rotacionando. Ó, daí, por último, ele pula aqui e sai meio que se balançando ali com a teia, né? Então, eu tenho a animação do cenário, da câmera e do objeto, que seria o nosso personagem, né? Esse cubão aqui é o que vai me ajudar na movimentação do personagem. Eu criei um Grease Pencil, né? Que é onde a gente faz o desenho. Adicionar uma camada em branco, né? Deixar aqui junto com o cubo. O grande detalhe agora, a sacada, né? É que o que acontece. Meu cubo está se movimentando, mas o meu plano de desenho ainda está ali, né? Deixa eu até fazer um desenho para você visualizar, entender bem o que eu estou falando aqui. Aqui, ó, tem uma questãozinha. Quando a gente desenha, nosso desenho vai ficar entre a nossa forma ali, né? Escondido o objeto. Que vai ser interessante, então, você vir aqui em objeto, né? Selecionando nossa camada ali de desenho. Vim aqui em objeto, em viewport, que ela fica escondidinha aqui. Viewport displayer. Colocar em front. Que ao fazer isso, tem o nosso desenho aqui. Ao clicar em front, ele vai sempre estar acima da forma. Então, isso vai facilitar na hora de desenhar. Vamos supor que eu tenho aqui o nosso Homem-Aranha aqui. Chegando aqui. Bem simplesão. Eu tenho ele ali, mas o que acontece? Ó, o nosso cubo está se movimentando e o desenho ficou lá parado. Eu quero que esse desenho acompanhe essa forma para que eu já desenhe no lugar certo. Eu até posso desenhar aqui, né? Ele vai sair de lá. Só o que acontece? Ali vai vir. Ó, ele já faz todo esse. Mas o que acontece é que o nosso desenho não vai sair exatamente onde a gente quer, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele saiu, o desenho em cima do cubo ele pegou legal. Porém aqui, a hora que eu desenho aqui nessa vista aqui, personagem, veja que ele ficou lá pra fora, né? Isso vai ser um problema futuramente. Por isso que é importante, antes de você começar a desenhar, vamos voltar aqui pro frame 8, onde ele tá certinho. Vamos vir em Object Mode aqui, ó. Eu tô com essa forma selecionada da nossa camada de desenho. Segurar Shift aqui e pegar esse nosso objeto e vou atrelar essa forma ao nosso cubo. Ctrl P e aqui dá OK em Object. Agora, aonde o nosso cubo for, o nosso desenho vai junto. Isso vai facilitar demais na hora do desenho. Então veja que agora nosso desenho está ali. Durante toda a animação, ó, ele já fica preso ali no cubo, ó. Então é como se o personagem já estivesse ali, ó. Dá até já para enganar um pouco, né? Se esse desenho tivesse um pouco mais bem feito, ó. Então ele chegou aqui, o que eu fiz? Aqui nesse frame 21 é o momento. Outro detalhe, se você já fez a animação mais tradicional zona assim, desenhando frame a frame, habilitar o Onion Skin, né? Daí você consegue ver o desenho anterior ali, ó. Daí já tem uma base pra gente conseguir. Então, ele chegou aqui, fez aquele movimento, né, de pousar aqui. Então, o que aconteceu? Ele já faz isso. Ó, ele vai pousar, encostou os pés. Então, vejo que já cria uma... Ó, pousou, pulou ali. Ó, o que eu posso fazer ele... Fazendo um movimento de pulo ali, né? Tum! E novamente aqui, né, ele... Encostou ali o pé no chão. Tum, deslizou. Aqui ele vai se agachar para fazer um movimento de pulo. E aqui pular. E aqui, né, daqui é o trabalhinho de você fazer
Ele dando essa piruleta aqui, né? Vou fazer bem simples aqui, apenas para demonstrar. E aqui ele pousou aqui na pedra de cima, né? Então veja como que já fica bem interessante. Só desse nossa camada de desenho perseguiu a forma do objeto, ele já vai criar esse efeitozinho legal já do movimento, pelo menos. Aí é o trabalho de fazer o desenho, né? Em cada parte específica ali onde ele interage com o cenário, né? Isso que é o bacana de misturar aqui o 2D com o 3D. Você tem essa noção, né? De onde que ele encostou o pé no chão, a hora que ele pousa na pedra, a hora que ele pula, você já não precisa pensar tanto. Se você tivesse que fazer esse desenho num cenário 2D, né? Você precisaria ter um trabalho maior, né? De pensar a perspectiva, mudou a câmera de posição. Então foi o que eu fiz com o desenho do Homem-Aranha. Deixa eu habilitar aqui todas as camadas. Deixar ele habilitado aqui na frente. Foi o que eu fiz aqui, desenhei cena por cena. Aí resumidamente, uma camada aqui que foi uma das primeiras, né? Deixa eu desabilitar todas aqui. Foi a do desenho, que foi aquele processinho que eu mostrei ali, desenhando o bonequinho bem simplesinho. Desenhei aqui, ó. Ele pulou aqui, dobrou as pernas, encostou, o nosso cubo encostou ali na perna, eu pensei já. Aí ele já entrou em contato ali com o cenário. Então é basicamente isso, né? E aí eu venho com as outras camadas por debaixo, né? Então a do desenho fica em cima. A cor principal aqui eu fiz abaixo. Então fiz uma cor principal que você basicamente vem com um baldinho. Deixa eu selecionar aqui minha corzinha aqui que eu criei. Que ó, já tem uma cor pro azul, pro amarelo e pro branco. São as cores que tem aqui, né, dentro do desenho. Aí você com o baldinho, olha, já meio que vai preencher aqui automático. Se a sua linha estiver bem fechadinha, né? Se houver espaços aqui entre essas linhas aqui, ele não vai conseguir fechar. Então é importante você ter o desenho bem fechadinho. Se acontecer de você, por exemplo, se tem um desenho assim ali, vamos dizer, vou fazer aqui como se fosse o rosto dele. Se você não fechar aqui, ó, fechadinho, ele consegue pintar ali dentro. Porém, se você deixar um frasquinho aberto ali, ó, ele já não vai conseguir pintar, ó, não vai identificar. Aí o que você pode fazer, para não precisar ir lá na camada de desenho, fechar, né, todo esse trabalho, porque vai acontecer muito, isso é normal, sempre ficar uma brechinha aberta. Ainda mais se você está desenhando meio de longe, assim, a hora que você dá o zoom, você vê aqui que aqui ficou um vão. Que nem aqui, ó. Ó, ficou esse vãozinho aqui, ó. Então o que você vai fazer aqui, ó, com o baldinho mesmo, ó. Ah, clico e não pinta aqui dentro, porque tá aberto. Eu seguro o Shift e fecho aqui, ó, com a camada de pintura, ó. Ao segurar Shift, ele faz um desenho, ó. Você consegue desenhar com o balde, né? Então você poderia, né, manualmente vir aqui, pintar assim. Só que ainda é muito trabalhoso, né? Porque você vai ter que fazer toda a forma do objeto para conseguir pintar. E ainda vai sair meio com defeito, né? Então, o que eu faço normalmente é só fechar aqui com o próprio baldinho, ó, ele já fecha ali a forma. Agora eu clico e ele pinta. Já poupa muito tempo, né, na hora da pintura, que é um processo demoradinho aí. Então, com a linha pronta, fiz a cor base, criei uma nova camada só pro vermelho. E aí nessa nova camada, eu adiciono aqui uma máscara, vem aqui, ó, tá desabilitado, habilita a máscara. Não tem nada aqui normalmente, né? Então, máscara. Eu vou mascarar para dentro da camada da cor. Porque, ó, se eu pintar aqui, vou pegar a cor vermelha lá. Se eu pintar, opa, ele vai pintar tudo, né? Vai ficar um negócio solto. Eu quero que ele fique preso dentro da camada cor, que eu já estabeleci ali que a limitação da cor do personagem, né? Então, mask para mascarar e dentro da camada cor que está abaixo ali, né? Então, ó, ele vai ficar sempre dentro. Então eu posso pintar para fora aqui, ó, que ele não faz nada, ele vai pintar sempre dentro desse objeto. Então ele vai pintar ali. É um processo bem simples ali. Eu vou segurar o Shift para pintar, para conseguir arrastar, né, a cor com um baldinho e fazer esse processo aqui, ó. Bem rápido, ó. Não fica muito tempo. Para a luva a mesma coisa. Os detalhes aqui da roupa.
Claro que quanto mais detalhes houver no seu desenho, mais demorado vai ser esse processo. Por isso que na hora do criar o personagem, já pensando no futuro ali na hora de animar, porque se você tiver um personagem muito complexo, com muito detalhe, a armadura refletindo, daí tem os cabelos mexendo, tem capa, tem isso, tem aquilo, tem um símbolo desenhado aqui. Todos esses detalhes você vai precisar colocar dentro do personagem animado também. Por isso que em anime, em alguns desenhos, geralmente os personagens não têm tantos detalhes, né? E quando tem, vai ser um processo mais demorado de animar e, né, consequentemente demora mais para sair. Então, apenas para demonstrar aí, mascarando, esses são os detalhes principais aqui para você fazer. Aí eu fiz uma nova camada ali pro branco dos olhos e o mesmo esquema, né? Vou vir com o baldinho, cor branca e pintar ali o olho, né? Se eu quiser pintar todo o resto do corpo ali, fazer outras coisas brancas também, né? Sei lá, fazer a aranha ali assim também, outro processo. Então ele vai seguindo ali essas noções, né, de camadas do cenário 3D. Mas existem inúmeras possibilidades que você pode criar aqui dentro do Blender e essa é uma delas, né? Essa interação do 2D com o 3D. E é isso que eu queria mostrar, né? Falar um pouco sobre o geral aqui, o amplo, né, do Blender, da animação dentro de um ambiente 3D e da animação do Green Stencil, né? Que é essa etapa de desenhar e fazer as camadas do desenho. Esse é um processo parecido em outros programas, se você fizer lá no Krita. Você vai ter que fazer uma camada para linha, para o rascunho, para linha, outra camada para pintar a silhueta do personagem, outra camada para adicionar outras cores e detalhes ao desenho. É um processo bastante trabalhoso, mas o resultado é bastante legal, né? Tanto é que eu não demorei muito para fazer e ficou legal, né? Poderia acrescentar mais detalhes de movimento, mas é algo que eu queria trazer mais simplificado aqui pro canal. Espero ter conseguido passar um pouco dessa ideia aqui. E experimente, né? Criar uns personagens, seus desenhos dentro de um ambiente 3D com personagem 2D. Ou tenta inverter essa ideia também, né? Você tem essa liberdade para fazer como quiser. E é isso que eu queria para esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa animaçãozinha rápida que eu fiz. Vou tentar trazer outros vídeos, né, mais específicos sobre animação e desenho aqui pro canal. Então não deixe de comentar. Também quero abordar o 3D, o 2D e desenho, né? Porque para fazer isso é preciso ter as noções de fundamentos do desenho, né? Desenhar personagem, desenhar cenário, design de personagem, inúmeros conhecimentos, né? Luz, sombra. Então comente aqui para mim o que você achou desse vídeo e não deixe de compartilhar suas ideias comigo. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma ou se você aprendeu algo novo aqui, né? Essa é a minha intenção aqui com o canal. Trazer conteúdos novos, conteúdos que ajudem. Esses vídeos geralmente de Blender e Green Stencil tem muito mais vídeo gringo, né? Vídeo em inglês, vídeo em outras línguas. E até eu tô trazendo mais aqui um conteúdo aqui pro nosso público aqui, né, brasileiro, que acredito que tem pouco conteúdo desse tipo aqui. Então, espero que você tenha curtido. E comente pra mim aí o que mais você gostaria de ver aqui, né, dentro dessa ferramenta que é o Blender, que é gigantesca, ou mais voltada a desenho ou animação. E é isso. Deixa aquele like, comente para me ajudar também o canal. Tô crescendo o canal a desenvolver, quero trazer coisas novas aí toda semana. Então, deixe a sua opinião. Então, valeu e até a próxima. Vou continuar desenhando aqui.